Bíblia diz: o meu rei é o rei dos judeus. Ele é o rei de Israel. Ele é o rei da justiça. Ele é o rei da história. Ele é o rei do céu. Ele é o rei da glória. Ele é o rei dos reis. Ele é o Senhor dos senhores. Esse é o meu rei. Me pergunto se você o conhece. Meu rei é um rei soberano. Nenhum tipo de medida pode definir seu amor ilimitado. Ele é continuamente forte, inteiramente sincero, eternamente constante. Ele é imortavelmente gracioso, imperialmente poderoso, imparcialmente misericordioso. Você o conhece? Ele é o maior fenômeno que jamais cruzou o horizonte deste mundo. Ele é o Filho de Deus, Ele é o Salvador do pecador, Ele é a peça central da civilização, Ele é incomparável, Ele é único, Ele é a ideia mais elevada em literatura. Ele é a mais alta personalidade em filosofia. Ele é a fundamental doutrina da verdadeira teologia. Ele é o único qualificado para ser um Salvador totalmente suficiente. Me pergunto se você o conhece hoje. Ele supre força ao fraco. Ele é disponível para o tentado e atribulado. Ele se compadece e ele salva. Ele endireita e sustenta. Ele guarda e ele guia. Ele cura o doente, ele purifica leprosos, ele perdoa pecadores, ele absolve devedores, ele liberta os cativos, ele defende o fraco, ele abençoa crianças, ele serve o infortunado, ele considera o idoso, ele recompensa o diligente, ele embeleza o humilde. Me pergunto se você o conhece. Ele é a chave do conhecimento, ele é a fonte da sabedoria, ele é a entrada do livramento, ele é o caminho da paz. Ele é a rodovia da justiça, ele é a estrada da santidade, ele é o portal da glória. Você o conhece bem, sua vida é inigualável, sua bondade é ilimitada, sua misericórdia é para sempre, seu amor nunca muda, sua palavra basta, sua graça é suficiente, o seu reino é reto, o seu jugo é suave e o seu fardo é leve. Eu queria poder descrevê-lo a você. Ele é indescritível, ele é compreensível, ele é invencível, ele é irresistível. Bem, você não consegue tirá-lo de sua mente, você não pode soltá-lo de sua mão. Você não pode viver mais do que ele, você não pode viver sem ele. Bem, os fariseus não o suportaram, mas descobriram que não poderiam pará-lo. Pilatos não pôde encontrar culpa alguma nele. Herodes não pôde matá-lo. Morte não pôde dominá-lo. E a sepultura não pôde retê-lo. Sim, esse é meu rei. Esse é meu rei.
Boa noite, meus queridos irmãos, boa noite, queridas ovelhas, membros desse aprisco da ICNV Vila. É uma grande alegria poder mais uma vez voltar à frente dessas câmeras para anunciar a Cristo Jesus e este crucificado, ressurreto, triunfante, vitorioso, assunto aos céus e glorioso na condição de Rei de toda a terra. Eu gostaria muito de convidar você, nesse momento, a abrir a sua Bíblia comigo no livro dos Salmos, capítulo 97. Salmos, capítulo 97. E nós vamos ler a palavra de Deus juntos. Vamos ler os 12 versículos de Salmos, capítulo 97, versos de 1 ao 12. Diz a palavra de Deus: Reina o Senhor, regozije-se a terra, alegrem-se as muitas ilhas, nuvens e escuridão o rodeiam, justiça e juízo são a base do seu trono. Adiante dele vai um fogo que lhe consome os inimigos em redor. Os seus relâmpagos alumiam o mundo, a terra os vê e estremece. Derretem-se como cera os montes na presença do Senhor de toda a terra. Os céus anunciam a sua justiça e todos os povos veem a sua glória. Sejam confundidos todos os que servem a imagens de escultura, os que se gloriam de ídolos, prostrem-se diante dele todos os deuses. Sião ouve e se alegra. As filhas de Judá se regozijam por causa da tua justiça, ó Senhor. Pois tu, Senhor, és o Altíssimo sobre toda a terra. Tu és sobremodo elevado acima de todos os deuses. Vós, que amais o Senhor, detestai o mal. Ele guarda a alma dos seus santos. Livra-os da mão dos ímpios. A luz difunde-se para o justo e a alegria para os retos de coração. Alegrai-vos no Senhor, ó justos, e dai louvores ao seu santo nome. Alegrai-vos no Senhor, ó justos, e dai louvores ao seu santo nome. Vamos, então, glorificar a Deus, vamos exaltar o nome de Cristo, vamos engrandecer o nome de Jesus nessa noite, queridos. Saúde a todos com a graça e paz do Senhor Jesus. Vamos juntos nessa noite louvar e engrandecer o nome do Senhor. Pessoalmente Ele é digno de receber toda a honra, toda a glória e todo o louvor pelos séculos dos séculos. Amém? Então eu convido você neste momento, aí na sua casa, a você louvar junto conosco, a você cantar, a você bater palmas, pois estamos louvando aquele que é digno de receber toda a honra. Vamos louvar ao Senhor. Vamos declarar: Tua palavra é vida abundante em nossas vidas. Faz-me ouvir tua voz, mais que a todas as vozes, sobre as distrações do mundo aqui. Faz-me ouvir tua voz, faz-me ouvir tua voz, mais que a todas as vozes, sobre as distrações do mundo aqui. Tua voz, vida traz, tua voz, vida traz, e promessas nos faz. Teu amor vale mais que as riquezas deste mundo. Tua
palavra do Senhor vai durar para sempre. A relva seca e as flores cairão, mas a palavra do Senhor vai durar para sempre. Tua palavra, vida abundante, tua palavra nunca falhará. Terra e céu irão passar, tua palavra permanecerá. Declare aí na sua casa tua palavra. Tua palavra, vida abundante, tua palavra nunca falhará. Terra e céu irão passar, tua palavra permanecerá. Terra e céu irão passar, tua palavra permanecerá. Você pode aplaudir o Senhor onde você estiver. Louvado seja o teu santo nome, Senhor. Nesse mesmo espírito de adoração, vamos continuar louvando ao Senhor. Porque um menino nasceu, um filho nos foi dado, e o poder está sobre suas mãos, e ele estenderá o seu domínio, e será chamado maravilhoso, conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade, príncipe da paz. É a ti que rendemos louvores, Senhor. Recebe os nossos louvores, ó Pai. O menino nasceu como um filho se nos deu. Ele é o próprio Deus que vive em mim. Debaixo de suas asas eu me escondi. O seu nome e o seu nome é maravilhoso, maravilhoso. Glória ao príncipe da paz, glória ao príncipe da paz. Declare, o céu começa a se abrir. O céu começa a se abrir, toda a terra se dobrou a ti. Rei dos reis, Cristo, Rei dos reis, veio nos buscar. Leva-nos em tuas mãos, ó Pai. Leva-nos em tuas mãos pelas portas da cidade, na Nova Jerusalém. Na Nova Jerusalém, tua noiva vai entrar. Vamos declarar do início: o menino nasceu. O menino nasceu como um filho se nos deu. Ele é o próprio Deus que vive em mim. Debaixo de suas asas eu me escondi. O seu nome e o seu nome é maravilhoso, Deus forte, Pai da eternidade, príncipe da paz. Somente a ti louvamos, Senhor. Glória ao príncipe da paz. E o céu começa a se abrir. O céu começa a se abrir, toda a terra se dobrou a ti. Cristo, Rei dos reis, Cristo, Rei dos reis, veio nos buscar. Leva-nos em tuas mãos.
queremos ser essa noiva, Senhor, que um dia vai entrar na Nova Jerusalém. Derrama Tua graça e misericórdia sobre nossas vidas, ó Pai. Derrama Teu amor sobre nós, Senhor. Vem habitar em cada casa, Deus, em cada lar, Senhor. Vem proteger, Senhor, cuidar de cada família, Deus. Continue nesse mesmo espírito de adoração ao Senhor. E se renda a Ele. Vamos declarar: eu me rendo aos Teus pés, Senhor. Nós queremos nos render aos Teus pés, ó Deus. E o Teu amor jamais nos abandonará. Teu amor jamais me deixará. Sempre há de existir. Sempre há de existir. Novo amanhã preparado pra mim. Preparado pra nós, Senhor. Preparado pra mim. Declare: eu me rendo aos Teus pés. És tudo que eu preciso pra viver. Eu me lanço aos Teus braços, onde encontro meu refúgio. Eu me rendo aos Teus pés. És tudo que eu preciso pra. eu me lanço aos Teus braços. Eu me lanço E é somente onde podemos encontrar abrigo. onde encontro meu refúgio. A Ti eu vou clamar. A Ti eu vou clamar, pois tudo vem de Ti. Louve o Senhor. E tudo está em Ti. Por Ti vou caminhar. Tu és a direção, o sol a me guiar. E tudo pode passar. Tudo pode passar. Teu amor Teu amor jamais me deixará. sempre há de existir. Sempre há de existir. Novo amanhã preparado pra mim. Preparado pra mim. Preparado pra mim. Então adore ao Senhor e diga: eu me rendo aos Seus pés. Eu me rendo aos Teus pés. És tudo que eu preciso pra viver. Eu me lanço aos Teus braços,
agradecemos, Senhor, por Tua graça em nossas vidas. Te pedimos que o Senhor venha abençoar, Pai, cada família, cada pessoa que está assistindo esse culto, que o Senhor venha derramar graça e misericórdia sobre suas vidas. Esse é o desejo do nosso coração, hoje e para sempre, em nome de Jesus. Amém. Queridos, abra a sua Bíblia comigo nessa noite no livro do Apocalipse, capítulo 16. Nós gostaríamos que você abrisse conosco. Estamos desde a semana passada, no capítulo 15, falando sobre a teologia do juízo. Não sei se você tem lembrança da exposição da semana passada, mas o nosso tema nestas últimas 2 semanas tem sido o juízo de Deus. E eu dizia na semana passada que muitos de nós querem dissociar o amor divino, o amor que Deus tem pelas suas criaturas, o amor que Deus tem pelo pecador perdido, para conduzi-lo à salvação. Queremos dissociar isso do seu juízo, ou seja, como Deus responde a quem não crê, como Deus responde do alto céu a quem ouve a palavra de Deus e não reage, no âmbito da fé, da construção de uma fé genuína na pessoa de seu Filho unigênito, Salvador da humanidade, Cristo o Senhor. Hoje nós falaremos das 7 taças da ira de Deus. Falaremos nessa noite sobre esses 7 juízos de Deus, a cólera divina sendo lançado sobre todos os adoradores da imagem da besta. Vamos falar agora sobre um juízo enfático. Quando estávamos, o livro da história estava para ser aberto, selado com 7 selos, à medida que cada selo foi rompido, nós vemos o relato da palavra de Deus que 1/4 dos habitantes da terra, 1/4 parte dos habitantes da terra viveram a experiência do juízo divino, desses juízos parciais. Quando as trombetas começam a tocar, nós vemos que esse 1/4 aumentou para 1/3 dos moradores da terra. Agora, o juízo de Deus, nesse momento, no derramar das suas taças da ira, vai ser derramado sobre toda a humanidade. E esse texto é muito importante. E por que é muito importante, pastor? Porque está escrito: quem crer e for batizado, quem ouvir o Evangelho e fizer uma demonstração de fé no Evangelho, será salvo. Quem, porém, não crer, diz a Bíblia, que é aquele que ouvir a palavra de Deus, aquele que viver as experiências dos juízos parciais de Deus e nem assim mover-se para Deus, na direção de Deus, movido pela fé, esse viverá e terá sobre si a mão pesada do Criador. E é por isso que eu gostaria de dizer a você, logo nas minhas palavras introdutórias, que toda essa descrição bíblica não tem o efeito de te amedrontar, porque você vai ver, lendo a palavra, lendo o capítulo 16 de Apocalipse, que embora o sofrimento fosse vivido intensamente durante o derramar das 7 taças da ira de Deus, os homens não se arrependeram. Portanto, o sofrimento, muitas das vezes, endurece mais do que quebra o coração humano para as coisas divinas. Eu também não vou transmitir essa mensagem por força de um grande prazer que eu tenho no juízo divino. Não. A gente não tem nenhum prazer em ver Deus julgando, mas não podemos, em hipótese alguma, separar essa característica do Deus da Bíblia, um Deus que se ira, do seu divino amor. Nós podemos construir uma imagem errônea de Deus, imaginando que ele nunca levantará a sua mão para julgar os moradores da terra, mas você está enganado se partir para a eternidade confiando nesse amor universalista, nessa salvação
de todas as pessoas, de todos os pecadores, absolutamente. Apenas aquele que crê será salvo. Quem, porém, não crê, diz a Bíblia, será condenado. Vamos ler Apocalipse capítulo 16, a partir do versículo 1. O primeiro flagelo, a primeira taça da ira de Deus sendo derramada sobre a humanidade. Diz: ouvi vinda do santuário uma grande voz dizendo aos 7 anjos: ide e derramai pela terra as 7 taças da cólera de Deus. Saiu, pois, o primeiro anjo e derramou a sua taça pela terra. Aos homens portadores da marca da besta e adoradores da sua imagem sobrevieram úlceras malignas e perniciosas. A palavra de Deus está dizendo que Deus está julgando os que adoraram a imagem da besta. E essa imagem da besta, nós sabemos que essa adoração, esse culto ao anticristo será, digamos, dirigido pelo falso profeta. Muita gente acaba abraçando uma fé idólatra, colocando ou emprestando o seu coração ou a sua atitude de adoração a, digamos, deuses que não são o verdadeiro Deus. Então, curvam-se e adoram a imagem de um, digamos assim, pretenso santo do passado, cuja a memória nos remonta a boas obras, a atividades de fidelidade junto a Deus, mas nenhuma criatura é digna de adoração. E a Bíblia está dizendo que a primeira taça da ira de Deus será derramada sobre aqueles que adoram a imagem da besta, sobre aqueles que se curvam diante da imagem do anticristo, do falso Cristo, e há uma adoração muito, digamos assim, comum, muito popular no mundo, que é a adoração a imagens, a diferentes imagens de seres humanos, imagens de anjos, imagens de uma forma geral, e, portanto, a idolatria está relacionada ao coração humano, a ídolos, que obviamente podem ser representados graficamente, e a outros ídolos, que Calvino, falando a respeito desse coração torto do pecador, diz que o coração humano é uma fábrica de ídolos. Nós podemos transformar qualquer coisa em objeto de culto, dedicação e veneração. O nosso trabalho pode ser objeto de culto, pode virar em algum momento objeto de culto. As nossas posses podem virar objeto de culto. O nosso casamento, o nosso cônjuge pode virar objeto da nossa veneração. Enfim, nós temos a habilidade de prestar cultos a falsos deuses com muita facilidade. E é por isso que a lei do Senhor é tão taxativa, dizendo que não devemos ter outros deuses diante de nós, nem nos curvarmos diante de suas imagens, e nem mesmo fazer uma imagem de escultura, ou mesmo uma expressão gráfica de algum ser divino, diz a palavra de Deus, e prestar cultos a ele. Então, a primeira taça da ira de Deus é derramada sobre a idolatria, sobre os idólatras, especialmente os que adoraram a imagem da besta, o anticristo. E quem adorará a imagem da besta, segundo as Escrituras, pastor, serão os adeptos da grande meretriz da falsa igreja, esses que abraçaram falsos cultos, esses que dedicam veneração a um ser humano, ou a imagem desse ser humano. Isso não é novo dentro do contexto da humanidade. Só que o que a Bíblia está dizendo é que os homens receberão juízo por conta desse ato de idolatria. Daqui para frente, ele também vai mostrar alguns importantes símbolos para os quais eu gostaria de chamar a sua atenção. Segundo flagelo, versículo 3. Derramou o segundo a sua taça no mar, e este se tornou em sangue, como de morto, e morreu todo ser vivente que havia
no mar. Certamente que nós estamos lidando aqui com uma figura, mas o que nós estamos começando a ver é que nós estamos vendo a velha terra passando para que venham novos céus e nova terra. Então, o primeiro sinal do juízo divino começa a ser na ameaça da vida marinha. Nós já vimos isso em outros cenários paralelos do livro do Apocalipse, lá nos selos, quando os selos são abertos, e depois quando as trombetas são tocadas. Nós vemos esse sinal, o mar tem nos falado, e aparecerá o juízo de Deus sobre toda a atual criação. Nós veremos, com certeza, o mar, a vida marinha, entrar em falência. É o que está dizendo aqui o texto sagrado. Diz que a vida marinha vai entrar em falência. O terceiro flagelo vai dos versos 4 ao 7, que diz assim: derramou o terceiro a sua taça nos rios e nas fontes das águas e se tornaram em sangue. Obviamente que esse transformar em sangue também está falando aqui de uma forma simbólica a morte da vida dos rios, das fontes e dos mananciais. Nós também já temos ouvido falar sobre isso nos outros cenários paralelos de juízo do livro do Apocalipse, mas a verdade é que alguns rios nós temos visto morrer. Nós temos aqui, dentro do contexto do município de Duque de Caxias e São João de Meriti, e rios que cortam essa bacia da Baixada Fluminense morrerem. O rio Meriti está morto. O rio Sarapuí está morto. E há outros rios no Brasil morrendo em estado de falência. O rio Paraíba está morto. Não é? A bacia do rio Paraíba, que oferece água a tantas cidades, está morrendo. Nós vemos outros rios morrerem. O rio Tietê, em São Paulo, que quando ele passa por São Paulo, ele já passa morto, sem vida alguma. Portanto, vermos rios morrendo é, de fato, um sinal de que Deus julgará essa terra. Deus vai consumir essa atual criação para que haja, da parte dele, uma operação para a recriação desse universo, onde novos céus e nova terra tomarão lugar. O quarto derramar, a quarta taça, o quarto flagelo, diz assim, que o anjo derramou a sua taça sobre o sol, e foi-lhe dado queimar os homens com fogo. Com efeito, os homens se queimaram com o intenso calor, e ao invés de serem movidos ao arrependimento, serem movidos por força do sofrimento a aproximar-se de Deus, o que diz o texto? Blasfemaram o nome de Deus, que tem autoridade sobre estes flagelos, e nem se arrependeram para lhe darem glória. Portanto, nós que muitas vezes imaginamos que o sofrimento pode, de fato, fazer um trabalho de quebrantamento do coração do pecador e conduzi-lo à salvação, o que nós encontramos na narrativa do juízo final, desse juízo sobre a raça humana e sobre o planeta Terra, o que nós vemos é que, apesar de todo sofrimento, o homem não cede, o coração continua incrédulo, apegado a seus cultos, apegado às suas religiões falsas, apegado aos seus falsos deuses, e não se curvam para render glória ao Todo-Poderoso. Devemos, meus queridos irmãos, pensar seriamente nessa posição rebelde do coração humano. Devemos pensar fortemente nessa condição rebelde do coração de um filho, da esposa, de um marido, pelo qual as esposas estão orando há tanto tempo, e o coração do homem não se inclina para Deus. Nós, às vezes, vemos pessoas passarem por momentos de intensas circunstâncias adversas, de intenso sofrimento, e nem por isso arrependem-se e se voltam para Deus. Diz aqui que o sol
queimará os homens. Isso não parece novo para nós. Nós que, quando saímos durante o verão, e muitos de nós, quando sai de casa, passa protetor solar nível 50, nível 60, para impedir que os raios solares queimem e tragam com isso consequências piores a nós, desenvolvendo tumores de pele, desenvolvendo cânceres dermatológicos. O fato é que isso também não é novo para nós, aliás, nenhuma dessas expressões de juízo é nova para nós. O que vai acontecer nesse cenário final, nesse juízo final que vai começar, que vai culminar, aliás, com o julgamento de todas as nações, é, na verdade, um juízo intenso, mais intenso do que já aconteceu em outras ocasiões. Diz mais o quinto flagelo. Derramou o quinto a sua taça sobre o trono da besta, cujo reino se tornou em trevas, e os homens remordiam a língua por causa da dor que sentiam, e blasfemaram o Deus do céu por causa das angústias e das úlceras que sofriam, e não se arrependeram de suas obras. Por que o juízo de Deus vai ser derramado sobre o trono da besta? Por uma razão muito simples, meus queridos irmãos, é que nós pensamos que os falsos profetas, os anunciantes de um outro evangelho ou de uma pregação bíblica diluída não serão julgados. Não, serão julgados sim. O trono da besta, aquele centro do culto estranho, do falso Cristo, será julgado, como também todos os cultos estranhos serão julgados nesse momento, porque todos os cultos estranhos, dirigidos pelo maligno, dirigidos pelo grande dragão, acabarão se unindo ao reino da besta, ao reino do anticristo, que nesse momento aqui na quinta taça será julgado. Quem será julgado? Os falsos cultos, os falsos deuses, essas falsas expressões públicas religiosas, toda essa gente que faz da religião um grande ganho, faz da religião um grande negócio, faz da religião uma grande expressão de ilusão da humanidade, toda essa gente receberá juízo. Às vezes a gente imagina que as religiões acontecem vamos dizer que num nível totalmente neutro no universo. Não, as religiões não operam na neutralidade. As religiões operam na malignidade, toda aquela que nos faz olhar para o lado e enxergarmos um outro evangelho, ou pelo menos um evangelho que nos agrade, uma mensagem que nos agrade, que nos satisfaça como seres humanos, segundo os anseios, segundo as cobiças do nosso coração. Aliás, a Bíblia Sagrada diz isso, diz que muita gente acabará por dar ouvidos à voz de falsos cristos e de falsos mestres, por buscá-los a fim de ouvir aquilo que lhes agrade, aquilo que se alinhe às mais profundas cobiças do seu coração. Esses cultos, esses movimentos religiosos serão julgados por Deus no derramar da quinta taça. O sexto flagelo, estamos caminhando para esgotar rapidamente o capítulo 16. Diz o texto que derramou o sexto a sua taça sobre o grande rio Eufrates, cujas águas secaram para que se preparasse o caminho dos reis que vem do lado do nascimento do sol. Então vi sair da boca do dragão, da boca da besta e da boca do falso profeta 3 espíritos imundos, semelhantes a rãs. Essa é, na verdade, a grande tríade maligna que aparece aqui no livro do Apocalipse. O grande dragão, o falso profeta e o anticristo. A besta que está aqui descrita é aquela besta que emerge do mar, lá no capítulo 13, o anticristo. E
diz o texto que quando esses três se juntam, 3 espíritos malignos, 3 demônios, começam, semelhantes a rãs, começam a operar na vida deles. Eles são espíritos de demônios, operadores de sinais. Eu agora gostaria de falar para um grupo de cristãos que se curvam a sinais. Pessoas que buscam sinais, que buscam ouvir profecias, que buscam, não leem a Bíblia, vivem em busca de novidades, seus pés são inquietos, seus ouvidos estão sempre abertos a movimentos religiosos que têm como ponto central milagres, operações sobrenaturais. E eu vou ali porque ali está havendo um movimento de milagre. Nós todos conhecemos isso, tanto do ramo católico romano quanto do ramo reformado. Nós conhecemos cristãos que vivem a sua vida em busca de sinais, cristãos que vão à Aparecida do Norte em busca de sinais, cristãos que vão a Fátima em busca de sinais, cristãos que vão à igreja X, à igreja Y, à igreja Z, à procura de sinais, pois vocês encontrarão 3 grandes personagens históricos fazendo os maiores sinais que vocês imaginam. Os maiores sinais, os maiores milagres, os maiores cultos de milagres, reuniões de milagres, de manifestações sobrenaturais acontecerão, sim, sob a égide dessa tríade maligna. O dragão, o anticristo e o falso profeta. E aí vocês serão satisfeitos de milagres. Quem anda em busca da construção de uma fé em milagres, porque a fé salvífica, ela é baseada na crença, na boa notícia do Evangelho, de que nós éramos pecadores perdidos, mas que Jesus nos encontrou e nos salvou pela graça e nos perdoou os pecados por sua infinita graça. Portanto, se você é ávido por cultos de milagres, reuniões miraculosas, de grandes sinais e maravilhas, esperem então por esse momento. Só que estes sinais não serão sinais verdadeiros, mas sinais de mentira, para julgar o coração do homem idólatra e os seus imensos, escusos interesses em usar a divindade para obter os seus favores. Vocês viverão, espero em Deus, que eu também esteja vivo para ver isso. Não sei se o tempo me favorecerá, mas o fato é que acontecerá um tempo de grande movimento miraculoso, que a palavra de Deus faz menção aqui no texto. Eles são espíritos de demônios, operadores de sinais, e se dirigem aos reis do mundo inteiro com o fim de ajuntá-los para a peleja do grande dia do Deus Todo-Poderoso. Esses são sinais de mentira para enganar os líderes de toda a terra, de todas as nações da terra. Bem, esse texto aqui é interessante. Deixa eu vir até a leitura do verso 16 para expô-lo para os irmãos. Eis que veio como vem o ladrão. Bem-aventurado aquele que vigia e guarda as suas vestes, para que não ande nu e não se veja a sua vergonha. Então, os ajuntaram no lugar que em hebraico se chama Armagedon. Muito bem. Se você observar claramente na narrativa que começa no verso 12, diz que o Eufrates secará. O Eufrates é o rio que faz, de fato, ali a ligação entre o Oriente Médio e o Ocidente. É talvez a última fronteira do Ocidente e a ligação entre o Ocidente e o Oriente. Em outras palavras, esse rio secando, então há uma comunicação
em via seca entre o Ocidente e o Oriente, o que nos pode falar muita coisa dentro do cenário apocalíptico do ponto de vista amilenista. Nós entendemos que o que acontece é uma ligação entre o Oriente e o Ocidente, uma rendição global do mundo ao culto do anticristo. Armagedon aqui na verdade, para nós, não aquela planície que aconteceram tantas grandes guerras e tantos grandes combates lá em Israel. O que eu particularmente, muito pessoalmente, não descarto a ideia de um grande conflito mundial, vendo a expressão política. Mas, no fundo, não é isso mesmo que eu acredito. Eu acredito numa unificação global dos líderes, dos países, dos grandes países de toda a Terra, reunidos para a adoração da besta, para a adoração do anticristo. E essa reunião é a última reunião que antecederá a segunda vinda de Jesus, é a última reunião que antecederá o juízo do grande trono branco. Sétimo selo, sétimo flagelo, ou sétima taça. Então derramou o sétimo anjo a sua taça pelo ar, e saiu grande voz do santuário do lado do trono, dizendo: feito está. E sobrevieram relâmpagos, vozes e trovões, e ocorreu grande terremoto, como nunca houve igual, desde que há gente sobre a terra. Tal foi o terremoto, forte e grande. E a grande cidade se dividiu em 3 partes, e caíram as cidades das nações. E lembrou-se Deus da grande Babilônia, para dar-lhe o cálice do vinho do furor da sua ira. Todas as ilhas fugiram, e os montes não foram achados. Também desabou do céu sobre os homens grande saraivada, com pedras que pesavam cerca de 1 talento, e por causa do flagelo da chuva de pedras, os homens blasfemaram de Deus, porquanto o seu flagelo era sobremodo grande. Vamos por partes. Essa última taça, ou essa última expressão da ira de Deus sobre o mundo antes da volta de Jesus. A ideia ainda é, ao julgar os homens, a ideia ainda é despertar alguns. A ideia ainda é despertar alguns. Há alguns intérpretes, estudantes dessa matéria, mesmo no âmbito do amilenismo, que pensam que nesse momento não haverá chance para mais ninguém. Bem, eu não sei. Eu vou aguardar para ver se alguém se arrependerá nesse derramar da ira divina. Mas o que diz aqui é um grande terremoto que divide a grande Babilônia em 3 partes. O que é a grande Babilônia? A grande Babilônia, na verdade, são as grandes expressões de poder: o político, o econômico e o religioso. Por isso que reparte em 3 partes esta cidade. Ou seja, Deus derramará seu juízo sobre a política mundial, que já vem merecendo um tratamento muito especial, derramará seu juízo sobre a economia e derramará o seu juízo sobre o poder religioso. E assim o livro de Apocalipse vai terminando, e o capítulo 16, vai terminando, e termina com pedras, uma saraivada, uma chuva de pedras sobre os homens que blasfemaram de Deus, porque apesar de todo esse derramar da ira divina, não houve arrependimento em seus corações. Quando eu lia esse texto há tempos atrás, eu ficava pensando, pedras que pesam 1 talento, 35 quilos. Outro dia, aqui há uns meses atrás, houve uma grande chuva de granizo em Santa Catarina e pedras com mais de 40 quilos desceram do céu nessa saraivada.
Portanto, o que nós aprendemos com o estudo do livro do Apocalipse, pastor? Nós aprendemos que o juízo virá. Esse juízo chegará sobre todos aqueles que não deram crédito à mensagem do Evangelho, preferiram continuar com as suas feitiçarias, preferiram continuar com as suas idolatrias, preferiram continuar nos seus falsos cultos, adorando deuses imaginários ou deuses que criaram para a sua memória religiosa deuses que não são o único e verdadeiro Deus. Só há um Deus, revelado na pessoa de seu unigênito Filho, Jesus Cristo, o grande Redentor da humanidade, que se transformou em figura humana naquele glorioso milagre misterioso da encarnação do Verbo. Ele se fez carne na pessoa de Jesus de Nazaré. Aos 30 anos começa o seu ministério público em Israel, pregando a partir da Galileia para toda a nação de Israel, porque ele foi enviado às ovelhas perdidas da casa de Israel. De Israel, ele morre na cruz, é entregue, traído, foi levado à cruz do Calvário, e ali foi sacrificado sobre o madeiro para que se cumprisse a profecia do servo sofredor em Isaías, capítulo 53, e ao longo de todo o capítulo, profecias messiânicas foram emitidas, focando esse momento histórico. Ele foi morto pelas mãos dos romanos, ele foi depois sepultado, mas ao terceiro dia ele quebrou com os grilhões da morte e triunfou sobre a morte. Por quê? Porque se ele permanecesse no túmulo, ele seria um pecador como eu e você, vencido pelo pecado. Mas não, ele venceu o pecado e a morte para poder nos libertar dos nossos cativeiros mortais. Portanto, diz o texto, o apóstolo Paulo, falando aos Tessalonicenses, que no dia da volta de Jesus, quando todo esse mundo estiver de costas para o Cordeiro, quando todos os príncipes deste mundo estiverem todos reunidos a uma única voz e fé, em adoração à besta, ele virá. Ele virá. Atenção, irmãos, você que está me ouvindo, ele virá, o céu será fendido, e ele descerá do céu entre nuvens, acompanhado de miríades de anjos que o auxiliarão na ceifa, na última ceifa. Ele virá. Ele virá e recolherá os frutos no seu celeiro, enquanto a palha será queimada em fogo inextinguível. Os mortos ressuscitarão, uns para a vida eterna e outros para juízo e condenação eterna. E nesse momento, onde você estará? Eu imagino que, ouvindo a voz do Espírito Santo que emana de sua santa palavra, o Espírito que nos convence do pecado, da justiça e do juízo, você esteja sendo confrontado pelo Espírito Santo aí mesmo onde você está. E o seu coração esteja sendo tocado profundamente e você se arrependa inteiramente dos seus erros, das suas falhas, dos seus pecados pessoais, especialmente os pecados de idolatria, os pecados de falsos cultos, adoração de falsos deuses e todo tipo de pecado que ofende ao Deus Criador revelado na pessoa de seu unigênito Filho Jesus. Nesse instante, o que resta ao pecador é o arrependimento. E vindo o arrependimento sincero, a salvação de sua alma, o seu nome arrolado no livro da vida, para que naquele grandioso dia você seja ressurreto para a glória de Jesus, para compor com ele o reino milenário, o reino eterno, um reino que não terá fim.
um reino de paz e justiça eternamente, que ele inaugurará. Nós entendemos que o reino está entre nós, mas convivemos na tensão teológica e real entre o já e o ainda não. Há algumas coisas a se cumprirem, há algumas realidades a se cumprirem, há algumas circunstâncias que haverão de tomar lugar em nossas vidas e em nossos corações. E quando isto acontecer, certamente, meus amados irmãos, nós rejubilaremos num estado de eterna glória e gozo diante do trono do nosso Pai Celestial. Amados e queridos irmãos, eu os convido nesse momento a orar comigo, a curvar seu coração, sua mente, sua alma, sua fronte, diante da face do único e verdadeiro Deus, para nós orarmos e agradecermos a Ele. Vamos orar. Pai, em nome de Jesus, nós queremos pedir que o Senhor Deus Todo-Poderoso convença o coração de nossos ouvintes nessa noite. Nós queremos orar pedindo que o Espírito Santo possa operar, trabalhar na mente, no coração e na vida de todos esses queridos amigos que me ouvem. Aos que são, ó Deus, já contados entre os santos do Senhor, que o Senhor não permita que o seu coração, ó Deus, desmaie nesse período tão difícil que nós estamos vivendo, onde 1 a cada 3 cristãos, membros de igreja, membros sérios, envolvidos e comprometidos com suas igrejas, têm abandonado o culto ao único e verdadeiro Deus, por força da incredulidade, por força, Senhor meu Deus, da fraqueza, por força, Senhor meu Deus e meu Pai, até mesmo da displicência espiritual. A minha oração é, ó Deus, aviva o coração dos seus santos. Ó Deus, ó Senhor, que o Senhor possa fazer tremer as bases, ó Deus, e os alicerces da fé de cada um, para que ninguém durma o sono letal da morte. Que a mão poderosa do Senhor Deus levante os seus filhos ao redor desta nação e desta cidade. E que especificamente o rebanho pelo qual nós temos, ó Deus e Pai, ascendência espiritual. Estas pessoas que são membros da Igreja Cristã Nova Vida em Vila São Luís, sejam visitadas por Ti nessa noite. Ó Deus, e o coração deles seja visitado em tom de despertamento para a glória, para a honra e para o louvor do nome de Jesus. Amém e amém. E que Deus abençoe a todos rica e abundantemente. Amém.